On beyond the moon and stars he went with the Old Testament saints. Oh, what a victorious march that must have been, with the real conqueror. After a while, they come in sight of that glorious city. Abraham says to Sarah, "Come here, honey." And she gets Isaac and comes along. Isaac gets Jacob, Jacob gets Joseph. And he said, "That's that city that Daddy saw, whose builder and maker is God. I walked about on the earth looking for a city to come whose builder and maker was God, and now I'm coming near the gates." Although the great men that they were, they could not conquer it. It taken one to come down to do the conquering. Though Abraham conquered difficulties, Isaac and Jacob and Joseph, but there was only one who could conquer sin. That was him, the Lord Jesus. And as they seen the light from the inside the city, and the great pearly gates a shining, Jesus in the forefront marching on, and the angels begin to ascend to the top of the buildings, and they look coming, and the Old Testament saints cried out, "Open up ye everlasting gates, and be ye open, and let the King of glory come in, the mighty conqueror." And the angel screamed back and said, "Who is this King of glory?" And the Old Testament saints cried out, "The Lord of hosts, mighty in battle." And the gates come open, and he placed at the gate the old rugged cross. And every man or woman ever comes into that gate will have to bow before that cross and recognize him as a mighty conqueror. Dawning of a new day, I feel it all over me now. The light of a new day. A light of a day where there is no night. There is no darkness, no shadows, no skies, no dim, dark skies, no midnights, no graves, no flowers on the hillsides, no funeral processions, no doctors, no morgues. Hey, man, I can feel the rays of His light breaking through upon my soul. New day, the old one's pressing away. As I feel the mortal blood pouring through my body, I feel the surge of the Holy Ghost coming behind it. Rise and shine! Some said, "Billy Branham, you're getting old. You're getting weak. Your shoulders are dropping. Your hair's turning gray and falling out." That's right. It's darkness and gross darkness upon the earth. But arise and shine. I feel falling out a surge of light of the glorious gospel of Jesus Christ, which is maybe a new creature in Him. I'll look for that day. Amen, for the new day. Maior que trono e seu poder, maior que a terra e tudo que a contém, maior que a ciência, além do entendimento.
existia antes da criação, maior que reinos, maior que reis, maior que mares e sua imensidão, maior que o ouro e toda a riqueza. Não há como medir o seu valor. Padeceu sozinho meu Jesus, crucificado em uma rude cruz, como a rosa esmagado ao chão, pisado foi, e ainda assim pensou em mim. Padeceu sozinho meu Jesus, crucificado em uma rude cruz, como a rosa esmagado ao chão, pisado foi, e ainda assim pensou em mim. Maior que trono e seu poder, maior que a terra e tudo que a contém, maior que a ciência, além do entendimento, existia antes da criação. Maior que reinos, maior que reis, maior que mares e sua imensidão, maior que o ouro e toda a riqueza. Não há como medir o seu valor. Sozinho meu Jesus, crucificado em uma rude cruz, como a rosa esmagado ao chão, pisado foi, e ainda assim pensou em mim. Em uma rude cruz, como a rosa esmagado ao chão, pisado foi, e ainda assim pensou em mim. Como a rosa esmagado ao chão, pisado foi, e ainda assim pensou em mim.
Ele está aqui esta noite, Ele ressuscitou da morte, Ele está dando a você a promessa. O Espírito Santo sabe onde você está. Se você não estivesse aqui esta noite, se o Espírito Santo não houvesse trazido você aqui, você estaria em algum lugar do mundo. Mas vocês estão assentados aqui neste edifício quente, por quê? Porque você espera ver Jesus Cristo vir à cena e confirmar a glória. Expectativa. Se você veio aqui só para achar algo para criticar, o diabo, por certo, lhe mostrará o suficiente para criticar. Certamente que sim. Você recebe o que espera. Alguém diz, se eu pudesse entrar na fila de oração, se eu pudesse ver algo, só assim creria. Você receberá o que espera. Eu espero ver nesta noite ao Espírito Santo vir e manifestar-se em poder, derramar sua glória neste edifício. Você receberá o batismo do Espírito Santo, pecadores chorando, doentes sendo curados, todos os tipos de maravilhas, porque Jesus Cristo tem prometido. Tenha fé em Deus, por favor. Todos de acordo, tenham fé. Como vai, Senhor? Somos estranhos um para o outro, mas o Senhor Jesus Cristo conhece nós dois, não é certo? Deus fez os céus e a terra, habita em Jesus Cristo. Prometeu voltar em nós outra vez, e o que Ele fez, nós também o faríamos. Tu crês que sou seu profeta? A razão pela qual eu falo isso é porque o anjo me falou para fazer o povo acreditar. E se eles não acreditam em mim, então você saberá os próprios segredos de seus corações, e eles terão que crer nisso. Mas vocês, além da razão, realmente creem em mim. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade, e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé. Avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios nesse recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele. Todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Deus te abençoe, você que estará acompanhando este momento, um tempo de meditação na palavra e um período de oração que faremos neste momento. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos ler a escritura que está em São Mateus 6, a partir do parágrafo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos?
porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Amém. Vamos agradecer a Deus por estas escrituras que nos preparam para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Oremos neste momento. Pai Celestial, no bendito e precioso nome do Senhor Jesus, nós somos um povo agradecido, Senhor, porque o Senhor teve misericórdia. O Senhor nos resgatou das mãos de Satanás, nos revelando estas verdades, estes ensinos, para nos preparar para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Sabemos que enquanto estamos aqui temos que lutar, temos que trabalhar, temos os nossos afazeres, mas queremos colocar em primeiro lugar a Tua santa palavra em nossas vidas, nosso tempo de dedicação ao Senhor. Que o Senhor aceite, Senhor, tudo, Senhor, que nós fizermos, possamos ser guiados pelo Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo seja para nós, ó Deus, um escudo que nos dá segurança. Que ao sairmos dos nossos lares para ir aos nossos trabalhos ou fazer os nossos afazeres durante o dia ou a noite, cremos que o Senhor nos guarda, porque a Tua palavra diz que o Senhor dá ordem aos Teus anjos ao nosso respeito, e nós cremos que estes anjos estão acampados ao redor de cada um, de cada filho, cada filha, de cada eleito, no nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso nós somos agradecidos ao Senhor e pedimos e rogamos a Deus que o Senhor sempre abençoe esses preciosos ouvintes que têm acompanhado esses trabalhos neste canal, que o Senhor proveu este meio, Pai, para levar esta palavra através desses hinos, dessas pregações que temos ouvido, os destaques através dos pastores, dos evangelistas, palavras de vida, palavras de força, de ânimo. Muitas vezes são palavras de correção para nós, mas a Tua palavra diz que o Senhor corrige aqueles a quem o Senhor ama, e nós somos gratos, porque se vem a correção é porque o Senhor nos ama, e nós não temos muitas vezes nem palavras para agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Agradecer porque o Senhor enviou Teu Filho amado para morrer na cruz do Calvário por nós, pecadores, e o Senhor proveu um meio, uma válvula de escape para nós, através da Tua palavra, através do sangue do Senhor Jesus Cristo. O Senhor enviou o Teu Espírito Santo para nos conduzir as nossas caminhadas nesta terra. Nós Te agradecemos, entregamos tudo nas Tuas mãos, todas as nossas necessidades. Cremos que o Senhor é um Deus que faz curas, é um Deus que faz maravilhas, que faz milagres. Por isso, Senhor, eu rogo neste momento, se há alguém que está enfermo, o Senhor é poderoso, o Senhor pode trazer a cura, o Senhor pode trazer bênçãos para aqueles que têm necessidade, soluções de problemas. O Senhor não tem falhado em cumprir uma só promessa da Tua santa palavra. Por isso nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esta escritura que fortalece a nossa fé, que está em Hebreus 13:8. O mesmo ontem, hoje e eternamente, o Senhor Jesus Cristo é. Ó Deus, Te agradecemos no nome precioso do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. E que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Deus seja louvado e Ele te abençoe ricamente, no nome do Senhor Jesus Cristo.
Bondoso Deus, chegamos outra vez a este lugar de adoração, certos de que a Tua palavra mais uma vez encontrará o primeiro lugar em nossos corações, a fim de que saiamos daqui melhores para sermos melhores cristãos, melhores filhos e filhas de Deus, em obediência neste caminho do alto, esperando sempre pela segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos por esta nova oportunidade. No nome de Jesus Cristo. Amém. E disse: onde o puseste? Desculpa, eu troquei aqui a escritura. Respondeu-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei: eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus. Podeis assentar. São João, capítulo 10, começando com o verso 34. Estamos estudando referências da mensagem do profeta, onde ele tem se referido o que é o Logos. O Logos é filho de Deus. Como já repetimos, e é bom lembrarmos disso, Logos, Espírito Deus, Logos é filho de Deus. E essa palavra Logos é representada por todas estas aqui, onde diz a palavra, está se referindo ao Logos. Cristo é o Logos que saiu de Deus. Cordeiro, Holy Ghost, que é Espírito Santo. E nuvem, leão, coluna de fogo. Espírito, Deus, Logos, Filho de Deus, Elohim, Jesus, tudo isso, essa palavra Logos está se referindo. Por isso estamos estudando isto à luz da mensagem do profeta, e enquanto nós passamos por estas referências, sempre encontramos uma lição própria para a hora que nós estamos vivendo. Nós paramos aqui e queremos continuar com a mensagem que ele se refere: a semente não herdará com a palha. A partir do parágrafo 76 desta mensagem. Então aqui ele se refere a esta pergunta: você sabia que os homens que são filhos de Deus, são deuses? É bom lembrar disso. Não é simplesmente uma palavra se referindo a uma classe de pessoa na terra, como sendo apenas apóstolos, profetas, né? Evangelista, mestre. É cada filho de Deus, é Deus na terra. É uma coisa que muita gente
não tem a mínima noção. Mas à medida que você vai estudando, deixando a Bíblia ser aberta, ensinada, revelada pelo mensageiro, você vai conhecendo melhor. Nós somos deuses na terra. Jesus se referiu a isto nos seus dias, falando de todos aqueles que vieram mesmo como profetas. E o irmão Branham vem e nos ensina dizendo: talvez isto aqui possa causar-lhe um choque. Você sabia que os homens que são filhos de Deus são deuses amadores? São deuses amadores. Porque não é o que o Adão, o primeiro lá, foi. Foi Deus na terra, que recebeu o domínio da terra, de tudo que foi criado. Ele era um Deus, Deus amador. Ele é o máximo na criação, nas criações inferiores. Ele é maior que todos os outros porque chegou a ser o que Deus diz ser ele, feito carne. Quantos sabiam disto? Quantos sabem que Jesus disse isto? A Bíblia, Jesus disse: não diz a vossa lei, ela mesma que vós sois deuses? E se você os chama de deuses, os quais Deus disse lá em Gênesis capítulo 2, que eles eram deuses, os quais Deus disse em Gênesis capítulo 2, que eles eram deuses, porque eles tinham domínio total sobre o domínio do mundo. Era mesmo Adão um Deus amador aqui no planeta Terra. Perdeu isso? Perdeu com a queda. Mas o que estamos de volta? Ao ponto original de onde caiu. Esse retorno tem levado esse tempo todo, até chegar agora o último eleito, que é filho de Deus, entrar e tomar parte no corpo, que é a igreja noiva de Jesus Cristo. É isso que estamos procurando nos identificar com estas coisas. Ele deu domínio sobre todas as coisas e ele perdeu sua deidade. Adão perdeu a deidade que tinha. Ele perdeu seu filho, ele perdeu seu domínio e Satanás o tomou. Mas glórias, estamos esperando pela manifestação dos filhos de Deus, os quais voltarão e tomarão isto outra vez. Filhos e filhas de Deus, é prometido voltar e possuir tudo outra vez. Teve um preço a ser pago? Teve. Nós não pudemos pagar, ele se tornou carne e assumiu nosso lugar. Só falta chegar o último eleito. Haverá o rapto desta noiva e um retorno dela com ele como seu noivo. Aí sim vamos ser reis na terra com ele, no milênio inicialmente, e depois a Nova Jerusalém. Nós voltaremos a isso outra vez, esperando na plenitude dos tempos, quando chegar ao topo da pirâmide, quando todos os filhos de Deus forem manifestados, quando o poder de Deus sair e tomar cada poder que Satanás possui dele. Sim, Senhor, isto pertence a ele. Hoje
Satanás está ainda usando isso, está nas suas mãos ainda, essa parte de domínio por causa do pecado. Mas o preço já foi pago, Deus já se fez carne, habitou entre nós, o sacrifício foi feito, foi pago, e resta-nos agora o restinho do tempo, até que todos os eleitos desta última era, os que estão vivos, cheguem a esse ponto. Por isso que a gente sempre estende às pessoas essas mensagens de ensino, chamando-lhes atenção para a Bíblia, para o cumprimento da Escritura, e ir nos tornando cada dia melhores cristãos, até que entremos nesta plenitude de Deus mesmo. Vamos estudando isso. Isto pertence a Ele. Agora, Ele é o Logos que saiu de Deus. Jesus é o Logos que saiu de Deus. Isto é verdade. Aquele era o Filho de Deus. Então Ele fez o homem um pequeno Deus. E Ele disse: se eles chamaram aqueles aos quais a palavra de Deus veio naquele tempo, veio aos profetas, se eles os chamaram deuses, para quem veio a palavra de Deus. E Deus disse assim, Ele mesmo, que eles são deuses. Ele disse a Moisés: eu te fiz um Deus. Ele fez de Moisés, Ele fez de cada filho e filha dele. Está aqui mostrado pelas Escrituras. Ele disse: eu te fiz um Deus. E fiz a Arão seu profeta. Eu sei que eu estou agindo como um velho religioso, mas eu não sou. Os seus olhos podem se abrir para verem estas coisas, correto? Ele fez o homem Deus, um Deus em seu domínio. E o seu domínio vai de mar a mar, de costa a costa. Ele tem o controle disto. Ele tem o controle disto. E quando Jesus veio, sendo o único Deus sem pecado, Ele provou isto. Quando os ventos sopraram, Ele disse: paz, aquietai-vos. Você notou aquele dia que os discípulos tiveram aquela tempestade e Ele tinha ficado para trás? E a tempestade veio, o diabo disse: agora eu afogo todos eles, porque Ele não está com eles. E balançou aquele mar lá com pé de vento. E eles estavam temerosos mesmo de que morreriam naquela tempestade. De repente, lá aparece Jesus andando sobre as águas e vem chegando. E até eles ficaram assim: Senhor, mas quem é? Será ele? Mas era Ele. Chegou e disse, e eles disseram, e Pedro mesmo disse: não, é o Senhor, então eu quero caminhar sobre as águas também. Ele disse: pode vir. E o Pedro desceu do barco, pisou na água e de repente começou a querer afundar, e Ele pegou ele pela mão e disse: levanta, homem de pouca fé. Vê, Jesus encarou a tempestade e veio andando sobre as ondas. O Deus feito carne. O trinitariano devia de entender e ver que ali está o verdadeiro Deus e a vida eterna. Era Deus em forma humana. O Senhor Jesus veio revelar isso. Mas
quão distante está essa crença de Deus? Por supor que há 3 pessoas distintas na divindade, quando Jesus é o único e verdadeiro Deus feito carne. Nós estamos aguardando o aparecimento dessa grande pessoa, o Senhor Jesus Cristo, preparando cada passo da nossa vida, cuidando disso, até que chegue aquela hora. Ele veio sendo o único Deus, sem pecado, ele provou isto, os ventos sopraram, ele disse: paz, aquietai-vos. E quanto à árvore, ele disse: ninguém dela comerá. Se referindo lá no Éden, à árvore da ciência do bem e do mal. Verdadeiramente eu vos digo que vocês são pequenos deuses. Se vocês disserem a esta montanha: mova-te, e não duvidarem em seus corações, mas crerem que o que vocês disseram ou disserem acontecerá, podem ter o que disseram. Caminhamos para esta hora. Vai chegar esse momento. As coisas que depender a noiva para passar os seus últimos dias aqui, tiver de que algo sobrenatural traga para ela, vai acontecer. Nós estamos nessa expectativa de fé, de revelação mesmo. Aqui está: verdadeiramente eu vos digo que vocês são pequenos deuses. Se vocês disserem a esta montanha: mova-te, e não duvidarem em seus corações, mas crerem que o que vocês disserem acontecerá, podem ter o que disseram. Voltando diretamente a Gênesis, ao original, o que é isto? O que é isto? Agora, o mundo e a natureza estão gemendo, clamando, tudo está movendo. O quê? Para a manifestação dos filhos de Deus. Quando verdadeiros filhos, filhos nascidos, os filhos totais, falarem e suas palavras forem sustentadas. Eu creio que estamos à margem disto agora mesmo. Sim, Senhor, diga a esta montanha e que isto assim aconteça. Irmão, eu desejo isto e aquilo, uma certa coisa feita. Eu sou um crente em Jesus Cristo. E eu te dou isto no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos chegar a esse momento. Não se preocupe com o que não se pode comprar, não se pode vender, com perdeu tudo, com perdeu, com não tem nada. Nós não ficamos sem nada, nós temos tudo. Tudo. Porque o que vamos depender será falado e aquilo acontecerá. Aquilo acontecerá. Nós temos que ir cultivando dentro de nossos corações este exercício desse tipo de fé. Não tem nada que possa acontecer com o mundo que vai abalar nossa fé e ficarmos: e agora? E agora? É agora que nós vamos experimentar aquilo que nunca foi experimentado. Falar a palavra, e o que é necessário vai acontecer. Nós estamos preparando para isso. Nós estamos olhando para essas grandes coisas que hão de acontecer em meio à noiva de Jesus Cristo. Há uma manifestação, tem que haver. Essa é chamada na Bíblia de manifestação dos filhos de Deus. Filhos de Deus. Ó irmão, minha plantação está queimando. Isso pode acontecer.
Ele mesmo disse isso. A minha plantação está queimando lá em cima. Como que eu faço? Eu não tenho tido nenhuma chuva e não vai produzir nada. Alguém terá isso aqui para dizer: eu te enviarei uma chuva no nome do Senhor. Te enviarei uma chuva no nome do Senhor. Abençoada seja a sua lavoura. Vamos caminhar para esse tipo de fé, de acontecimentos que provarão que estamos com isso em nossos corações. Esperando, gemendo, toda a natureza está esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Deus ordenou isto no princípio. Ele deu o domínio ao homem. Nas eras da igreja, na era da igreja de Pérgamo, o profeta, a partir do parágrafo 15, ele disse nestas palavras: aquele que tem a espada aguda de 2 fios anuncia outra revelação da divindade. Na era de Éfeso, recordem, ele foi proclamado como o Deus imutável. Na era de Esmirna foi assim: vimo-lo como o único Deus verdadeiro e além dele não existe outro. Agora, nesta era de Pérgamo, há mais uma revelação da sua divindade. Sua divindade estabelecida aqui pela sua associação com a espada aguda de 2 gumes, a qual é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Tomai também a espada do Espírito, Paulo dizendo aos Efésios. Tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6,17. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E de sua boca saía uma aguda espada. Isso é Apocalipse 19, verso 13 ao 15. Outra escritura diz: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Está se referindo a este Jesus, que o mundo religioso foi ensinado dele ser segunda pessoa na divindade. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nós cremos nele dessa maneira que está escrito. Vamos segurar isso firmes. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Agora o trinitariano lê isso, diz aqui, está escrito aqui, porque 3 são os que testificam no céu. Mas veja o que é que Paulo falou. Paulo não falou que é uma primeira pessoa que chama Deus, e uma outra segunda pessoa que é Jesus, e uma terceira pessoa que é o Espírito Santo. Não existe isso na Bíblia desse jeito. Por que entrou tão fácil essa crença de que há 3 pessoas distintas? 3 testificam no céu. Mas não falou que é 3 pessoas. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um.
Você quer pessoa? É uma. Você quer ofício? Tem 3. Ou até mais. Idioma e a mesma pessoa. Agora nós podemos ver sua associação com a palavra. Ele é a palavra. Ele é a palavra. É isto que ele é. A palavra em seu nome. São João capítulo 1, verso 1 diz: no princípio era o verbo. A raiz de onde tomamos nossa tradução para a palavra é logos, que significa o pensamento ou conceito. Ela tem o duplo significado de pensamento e fala. Ora, um pensamento expresso é uma palavra, ou palavras. Isto não é maravilhoso e belo? João diz que o conceito de Deus foi expresso em Jesus. E Paulo diz a mesma coisa na carta aos Hebreus, capítulo 1, do verso 1 ao 3. Veja lá. E havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nestes últimos dias pelo Filho. O que é esse Filho? É o Logos que saiu de Deus. Filho é Logos, a quem constituiu um herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Não se pode trazer melhoramento algum nessas palavras. Temos que crer nelas do jeito que elas foram expressadas. Se é que somos parte de Deus, que temos vindo aqui para demonstrar isso ao mundo, não podemos aceitar nada que mude isso. Deus tornou-se expresso na pessoa de Jesus Cristo. Jesus era a expressa imagem de Deus. A expressa imagem de Deus. Novamente, São João, capítulo 1, verso 14. E o verbo se fez carne. E foi dito que o verbo era Deus. E habitou entre nós. Irmãos, a própria substância de Deus se fez carne e habitou entre nós. O grande Espírito Deus, do qual nenhum homem pode se aproximar, ao qual nenhum homem jamais vira ou pudera contemplar, agora estava morando em carne e habitava entre os homens, expressando a plenitude de Deus aos homens. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Tem que conhecer Deus é através de Jesus Cristo. Ele é a encarnação de Deus. Deus que em certas ocasiões ele manifestou sua presença pela coluna de nuvem. Pela coluna de nuvem. E aquilo era o Logos. E agora era chamado de coluna de nuvem, ou uma coluna de fogo. Era o Logos que estava lá. Ou de fogo, que causava terror aos corações dos homens. Este Deus, cujas características do coração foram tornadas conhecidas somente pela revelação de palavras
através dos profetas naquele tempo. Agora torna-se Emanuel. Quando é Jesus, é Deus conosco, declarando-se a si mesmo. Palavra declarar, ela é tirada da raiz grega, que frequentemente interpretamos como exegeses, que significa explicar completamente e tornar claro. Isto é o que a palavra viva, Jesus, fez. Ele trouxe Deus a nós, pois Ele era Deus. Ele revelou Deus para nós, com uma clareza tão perfeita, que João pôde dizer dele, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 1 ao 3, o que era desde o princípio, o que ouvimos, logo significa fala. Também fala. O que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. Jesus é tudo isso, é vida expressada. Por isso pode viver em nós, através de nós, agir. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. Olha as afirmações dos apóstolos. Para que tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Não outra pessoa, o mesmo Deus que se tornou carne. Por isso é dito, e do Senhor Jesus Cristo. Quando Deus foi verdadeiramente revelado, Ele foi manifesto em carne. Aquele que vê a mim, vê o Pai. As palavras que Jesus disse, não podia ter palavras que esclarecessem melhor. Naquele tempo e agora, permanece o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Estamos seguros dos ensinamentos proféticos para esse tempo. Quem vê a mim, vê o Pai. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes 3 são um. Primeira carta de João 5, versículo 7. Agora, observe isso. As 7 eras da igreja, se você vai à mensagem, a era da igreja de Esmirna, nós encontramos no parágrafo 135, um filho de Deus pode levar muito tempo antes de reconhecer que é filho. Pode levar muito tempo antes de reconhecer que é filho. De fato, muitos verdadeiros cristãos, eles são como história de filhote de águia que estava chocando sob uma galinha. Você sabe que a águia é um tipo do verdadeiro crente. Bem, um fazendeiro pegou um ovo de um ninho de águia e colocou-o sob uma galinha. No devido tempo, todos os ovos, você sabe, podemos nos reportar a todos os séculos, né? E encontramos um Moisés, um Jeremias, um João Batista. O que era isso? Uma semente de Deus, desde lá de trás, pré-ordenados para chegarem entre o povo e trazer o que era de Deus diretamente para o povo. Porque a natureza é a mesma, é natureza de águia. Os profetas foram chamados de águias, porque eles vêm para trazer a mensagem às águias que são de Deus.
que são de Deus. Nós encontramos um Moisés, um Jeremias, um João Batista, e cada um destes era o eterno pensamento de Deus expresso em seu tempo. João era um pensamento de Deus expressado. Isaías era um pensamento de Deus expressado. Jeremias, Ezequiel, Moisés, todos aqueles homens, os cujos estão na Bíblia aqui, eles estavam expressando um pensamento de Deus. Deus estava fazendo isso através de cada um deles. Ele era o perfeito e completo pensamento expresso, e ele tornou-se conhecido como a palavra. É isto que ele é, e será para sempre. Nosso Senhor será isto para sempre. Pois bem, vamos a mais uma coisinha aqui para irmos ao tempo de oração. Pois bem, no parágrafo 130 da mensagem à era da igreja de Esmirna, ele disse: pois bem, diz que, como também nos elegeu nele. Nele quem? Jesus. Tinha que ser eleito num que viria mais tarde para tomar nosso lugar, morrer no nosso lugar, pagar o preço da nossa dívida do pecado. Tinha que ser um assim. Então, ele tornou-se conhecido como a palavra. Tá? Então, diz que como também nos elegeu nele, Jesus, antes da fundação do mundo. Por que a maioria desses crentes hoje não crê em predestinação? Pois a Escritura está falando disso. Pois bem, diz, como também nos elegeu nele, Jesus, antes da fundação do mundo. E não é por acaso que nós estamos aqui. É porque nós ouvimos a pregação do Evangelho. Não, tudo bem, mas antes disso você tinha que ter sido encontrado lá nos pensamentos de Deus antes da fundação do mundo, senão nada dessa Bíblia entraria em seu coração e faria o que fez. Te trazer uma mudança na vida, trazer batismo do Espírito Santo, novo nascimento, e nos colocar aqui como pessoas de Deus feita carne, e que havemos de retornar para Ele, como Jesus também veio e voltou ao Pai, e volta de novo para arrebatar sua igreja, sua noiva. Vê? Isso tudo antes da fundação do mundo. Isto quer dizer que nós estávamos lá, com Ele, na mente e nos pensamentos de Deus, antes da fundação do mundo. Isto dá uma qualidade eterna para o eleito. Por que vocês acham que vocês são eternos? É por causa disso. Existimos lá antes. Você não pode fugir disto. Não tem como. Deixe-me inserir aqui um pensamento. Até o nosso nascimento natural é baseado na eleição. Esse nascimento natural que tivemos é baseado na eleição. Vamos ver os exemplos. Os ovários da fêmea produzem muitos óvulos. Muitos óvulos. Mas por que é que em um certo tempo um determinado óvulo desce e não outro? Desce aquele determinado lá. O outro não desce. Isso aqui o profeta está usando para mostrar a você que até para o nascimento natural há uma eleição. Há uma eleição.
ao que seria o ponto de partida da predestinação, é primeiro ser elegido. Tá? Então aqui está, o profeta ensinando, disse, por que no ventre da fêmea há um determinado óvulo que desce e outro não? E então entre os espermas do homem, por uma razão desconhecida, um certo germe prende-se ao óvulo, enquanto outros óvulos, que poderiam igualmente, com a mesma facilidade, prenderem-se ao óvulo, ou que tinham uma melhor oportunidade de fazê-lo, não fazem e perecem. Tanto óvulos como gens de vida. Um monte deles perecem, porque só um óvulo e um germe de vida que sai do macho, que fecunda-se, para trazer duplo nascimento, que é gêmeos, ou triplo, ou até mais que isso, teve que existir 6 gens de vida separados um do outro, e cada um tomar um óvulo da fêmea, para que ela possa gerar 3, 4 gêmeos. Cada um é um. É uma eleição que determina isso aí. Vai lá e muitos outros morrem, porque ela produz muitos. O homem produz muitos gens de vida, mas morrem, porque não encontra óvulo suficiente para incubar. Mas por que desceu uns tantos? Por que não desceu mais outros tantos? Não. Por isso que o profeta está mostrando que no nascimento natural também envolve esse modo de um chegar primeiro do que o outro. E o outro chega, não tem espaço. Não tem espaço. Há uma inteligência por trás de tudo isto, do outro modo, o que determina se é um bebê, é menino ou menina. Quem é que vai determinar? Loiro ou moreno, de olhos escuros ou claros, quem é que vai? Eu quero um assim e assim, antes de ver, fala que quero. Não tem como. Com estes pensamentos em mente, pense sobre Josué e Calebe, que fizeram a diferença entre aqueles 12 espias que foram conhecer a terra lá e voltaram. 2 somente crendo na promessa de Deus, e os outros 10 contrários. Não acreditaram que podiam tomar a terra. E porque 2 bateu o pé e disse, não, vocês estão olhando os inimigos lá, são gigantes e são muitos, ou são isso, são aquilo, e que as cidades são fortificadas, cercadas de muro. Não, Josué e o Calebe responderam e disse, nós estamos olhando é no que Deus disse. Ele diz que a terra é nossa. Nós não fomos lá para saber se o inimigo é forte, se tem cidade e se tem muita coisa que nós vamos usufruir. Nós fomos porque Deus nos deu a terra. Ele nos deu vida eterna. Então nós estamos indo e vivendo aqui por vida eterna. Por isso que tem força suficiente para renunciar a qualquer coisa do mundo. Todo cristão tem isso nele. É uma qualidade que está aí. Se é cristão, se é cristã, gente. Pense sobre Josué e Calebe. E observe, Jesus não disse em São João 6,49, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Aqueles pais que morreram eram necessariamente os ancestrais do povo a quem Jesus estava falando. Era da mesma espécie daqueles lá.
que não enxergaram a promessa de que a terra era deles, enxergaram inimigos muito fortes. Eles pereceram, no entanto, estavam na eleição de Deus. Naturalmente, como Josué e Caleb eram espiritualmente. Eles tinham algo que vindicava a eleição e predestinação deles para aquela terra. E foi 2 só daquela geração dos que saíram, que foram e entraram lá. Que Deus possa nos ajudar e enxergarmos estas verdades de Deus aqui, tão claras para o nosso tempo de estarmos vivendo debaixo da promessa da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Constantemente temos que estar ocupados com estas verdades de Deus, num tempo bastante oportuno, pois nós estamos vivendo a última hora. Estou subindo a Moriá, o meu ego crucificar, para servir a teu reino. Tudo que eu tenho vou deixar diante do teu altar, vou cumprir o teu querer. Jordão vou encontrar, fazer morrer a mim mesma. Ali a velha capa vou deixar, o manto de Cristo vou usar, vou cumprir o teu querer. Já de meu eu. And he spake a parable unto them, and to this end, that man ought to always pray and not faint. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever sempre de orar e nunca desfalecer. Saying, there was in a city a judge which feared not God and regarded not man. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e não respeitava o homem.
And there was a widow in the same city, and she came unto him saying, Havia também na mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo, Avenge me of my adversary. Faze-me justiça contra o meu adversário. And he would not for a while, E por algum tempo não quis, but afterwards he said within himself, Though I fear not God, nor regard man, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, yet because this widow troubled me, I will avenge her, lest by coming she weary me. todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que não volte e me importune muito. And the Lord said, Hear what the unjust judge saith. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. And shall not God avenge his elect, which crieth unto him day and night unto him? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite a Ele, Though he bear long with them? ainda que tardio para com eles? I tell you that he will avenge them speedily. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find faith on the earth? Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? The people are not perseverant. As pessoas não são perseverantes. If the Holy Spirit, if Jesus Christ Se o Espírito Santo, se Jesus Cristo, proves that he's here among us, then press till you get to him. provar que está aqui entre nós, então force até chegar a Ele. Like the little woman with the blood issue, Como a pequena mulher com o fluxo de sangue all of the different things that taken place, e todas as diversas coisas que aconteceram and all the adversaries in her way, e todos os adversários em seu caminho. she just pressed right on through till she touched him. Ela simplesmente forçou passagem até que o tocou. If this church tonight would do the same thing, Se esta igreja fizesse a mesma coisa, would press through every scale of unbelief, forçasse passagem através de cada escala de incredulidade, would lock swords with the devil and his unbelieving, travasse espadas com o diabo e sua incredulidade, press through to know the church, e forçasse passagem power of God, and an heir of these things, para saber que você é um filho de Deus e herdeiro dessas coisas, and Jesus Christ standing present e Jesus Cristo encontrando-se presente to show you that he's with you to keep his word. para lhes mostrar que está com vocês para cumprir a sua palavra. Be perseverant Sejam perseverantes, to let nothing stand in your way. não deixem nada ficar em seu caminho. I'm just wondering Estava só pensando, if faith really anchors, se a fé realmente ancorasse, could anything stand in your way? poderia alguma coisa ficar em seu caminho? You don't get it. Vocês não entendem. If you really got it, that would settle it. Se realmente entendesse, isso resolveria. Quando eu chegar ao lindo céu um dia, eu hei de ver primeiro meu Senhor. Eu hei de ouvir a santa melodia que lá estão cantando em seu louvor. Então
serei feliz entre os remidos, e lhes direi do meu prazer sem fim, porque no céu não haverá gemidos, e o céu será de glórias para mim. No lindo céu existem mais encantos que nos ergeis do mundo em plena luz, e entoarei ali um hino santo de exaltação ao nome de Jesus. Então terei prazer mais que inaudito ao contemplar as multidões sem fim, porque no céu meu nome está escrito, e o céu será de glórias para mim. No lindo céu verei os meus amigos e meus irmãos, eu hei de ver também, sem mais temer tristezas e perigos. Eu estarei feliz no mundo além, então serei um santo redimido e viverei para sempre ali sem fim, porque no céu o gozo é permanente e o céu será de glórias para mim. Agora, isso é o que ele vai fazer hoje. Isso é o que ele está dizendo por meio de seu Espírito ungido para a igreja hoje. Agora é a hora. Agora é o tempo. Receive it, people, receive it. Receba-o, gente. Receba-o. We see the great end times of Como vemos os grandes tempos do fim. flashing red lights everywhere. As intermitentes luzes vermelhas em todo lugar. Upon nature, we see nature flashing the light. Na natureza, vemos a natureza piscando a luz. The time is at hand. O tempo está próximo. We see it upon the church, flashing the light. Vemos isso na igreja, piscando a luz. She's condemned. Ela está condenada. The time is at hand. She's in the world. O tempo está próximo. Ela está no mundo. We see it upon the skies, upon the sea, Vemos isso nos céus, no mar, upon the nations, nas nações, upon everywhere, in the sun, moon, stars, por todos os lados, no sol, na lua, nas estrelas. signs. Sinais. We see the end time signs of the Holy Ghost return back upon the people, Vemos os sinais do fim do tempo do Espírito Santo voltando sobre as pessoas. as it was in the days of Lot. Como foi nos dias de Ló. How the Holy Spirit worked through that human flesh there. Como que o Espírito Santo operou por meio daquela carne humana lá. That was God manifested in flesh. Foi Deus manifestado em carne. How God would manifest itself in His bride. Como Deus habitaria em homem, Ele habitou em sua noiva naquele dia, And that day and show the same sign. mostrando o mesmo sinal. Jesus said, it'll be the same thing.
In the last days, Jesus disse que seria a mesma coisa nos últimos dias. we see it. Nós o vemos. We see the same pillar of fire. Even science has took the pictures of it. Nós vemos a mesma coluna de fogo. Mesmo a ciência tirou fotografias dela. We see the end time signs is at hand. Vemos que os sinais do tempo do fim estão próximos. We know it's here. Sabemos que está aqui. And then seeing this, E então, vendo isso, if you believe me, se vocês creem em mim, if you don't believe me, believe the sign. se vocês não creem em mim, creiam nos sinais, Amen. Believe the word. creiam na palavra, For they speak of what I'm telling you. porque eles falam do que eu estou lhes dizendo. If I ain't telling you the truth, they never speak back. Se eu não estivesse falando a verdade para vocês, eles nunca replicariam. God will never speak to a lie. Amen. Deus nunca falará uma mentira. God speaks the truth. Deus fala a verdade. And these words are testifying that I'm telling you the truth. E essas palavras estão testificando que estou lhes dizendo a verdade. They're the one that testifies of the message that I'm preaching. São elas que dão testemunho da mensagem que prego. Not only the angel down there on the river that day that said, Não só o anjo lá no rio aquele dia que disse: your message will forerun the second coming of Christ. a tua mensagem será precursora da segunda vinda de Cristo. The works itself. As obras mesmo. If you can't believe that angel told the truth, believe the works. Se você não pode crer que aquele anjo disse a verdade, então creia nas obras, For the Bible said these things will happen at the end times. porque a Bíblia diz que estas coisas sucederão no tempo do fim. They're they that testify. Elas são as que dão testemunho. They're the ones that speaks louder than my words. Elas falam mais forte que as minhas palavras, Is there anyone else? ou as palavras de qualquer outro. It's His word. They testify of the time. É a palavra dele. Elas dão testemunho do tempo. And we see these great, horrible end signs E nós vemos esses grandes, horríveis sinais do fim upon the people, sobre as pessoas, and the signs of the time upon the earth. e os sinais do tempo sobre a terra, Distress between the nations. angústias entre as nações. We see Israel in her homeland. Vemos Israel em sua pátria. The ensign, the 6-star point star of David flying, the oldest ensign in the world. A insígnia, a estrela de Davi de 6 pontas, tremulando, a insígnia mais antiga do mundo, The oldest flag in the world. a bandeira mais antiga do mundo. She's a nation, she's a government, Ele é uma nação, ele é um governo, she's her own people. ele tem o seu próprio povo. She's in the League of Nations. Está na Liga das Nações. She's all these things. Ele está em todas essas coisas. She's in the UN, Ele está na ONU. and she's got her own currency, everything. E ele tem sua própria moeda, tudo mais. Jesus said, this generation shall not cease until everything be fulfilled. Jesus disse, esta geração não cessará sem que tudo aconteça. And remember, the very night that Israel was made a nation, E recordem, na mesma noite em que Israel se tornou uma nação, as the night the angel of the Lord appeared to me right now. Triumph. foi nessa noite que o anjo do Senhor me apareceu. Isso é verdade. There we all are. Everything is pointed up exactly the truth. Aí estamos todos nós. Tudo está apontado exatamente para a verdade. I have not lied to you. I told you the truth. Eu não tenho mentido para vocês. Eu tenho lhes dito a verdade. God has testified that I've told you the truth. E Deus tem testificado que tenho lhes dito a verdade. Now remember, I'm your brother. I'm a man. See? Agora recordem, sou seu irmão. Sou um homem, vejam. I'm just a man just like you are. Sou apenas um homem, justamente como vocês. But somebody's got to bring it. Somebody's got to say it. Mas alguém tem de trazer isso, alguém tem de dizer isto. That wasn't my choice. It was his choice. Isso não foi escolha minha, foi escolha dele. And I've told you the truth, and he's testified right back that it is the truth. E tenho-lhes dito a verdade e ele tem testificado que isto é a verdade. And we see these things upon the earth today. Quando vemos essas coisas sobre a terra hoje, Oh, people, this is the last hour. ó povo, esta é a última hora. Get that token over you quickly as you can. Cubram-se com o sinal o mais rápido que puderem. Or you get in the token. Get in the token. Ou entrem no sinal, entrem no sinal. As we see the great end sign, Enquanto vemos o grande sinal do fim. the time at hand, warning us. E o tempo está próximo, advertindo-nos. Time is at hand. O tempo está próximo. Há momentos na vida que a gente chora.
Mesmo com lágrimas, o importante é conseguir viver. Se canto, se choro, o meu Jesus conhece bem o meu coração. Mesmo com lágrimas, te louvarei, Senhor. No fim da luta receberei o meu galardão. Há momento que tudo parece tão escuro, palavra que às vezes fere em nosso coração, mas a vida é mais linda que o pôr do sol. Mesmo com lutas, cante a Jesus uma canção. Se canto, se choro, o meu Jesus conhece bem o meu coração. Mesmo com lágrimas, te louvarei, Senhor. No fim da luta receberei o meu galardão. Se canto, se choro, o meu Jesus conhece bem o meu coração. Mesmo com lágrimas, te louvarei, Senhor. No fim da luta receberei o meu galardão. No fim da luta receberei o meu galardão. E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada.